Terça-feira, lição 11, Homens espirituais. Tiago 5:14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. No próximo domingo, meus irmãos, estaremos estudando acerca do presbítero. O pastor Rinaldo Renovato nos propõe para essa terça-feira o tema, o título, Homens espirituais. É importantíssimo, meus irmãos, os homens que aspiram o episcopado, que aspiram o cargo, a função de presbítero, é necessário que esses homens sejam homens espirituais. Homens realmente convertidos a Deus, convertidos a Cristo e que amam a Deus e desejam de todo o seu coração desenvolver o seu ministério para a glória de Deus. Como nós já temos ou vamos aprender, que o presbítero ele é uma função, um ofício muito, vamos dizer assim, de destaque. Ele fica no púlpito, ele está ali auxiliando o pastor na direção do culto, ou na pregação, ou no ensino da palavra. Então é uma pessoa muito acessível ao pastor e ao púlpito da igreja. Mediante a isto, são muitos que aspiram o presbitério e até mesmo já pensando futuramente no pastorado. Mas a nossa motivação, ela deve ser espiritual. Devemos entender ou só desejar almejar o episcopado se de fato temos esta chamada, esta vocação de Deus. E assim, quando formos chamados, desempenharmos isso para a glória de Deus. E não pensando em bens materiais, não pensando em status, não pensando em fama, não pensando em receber nada próprio. Então, os presbíteros devem ser homens espirituais. O texto aqui de Tiago, capítulo 5, versículo 14, está entre vós, alguém doente, chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele ungindo com azeite em nome do Senhor. Então perceba que esses homens, chamados presbíteros, que vão ao orar para uma pessoa enferma, eles vão ali fazer uma oração, vão ungir o enfermo com óleo. Então, isso denota algo espiritual. Denota intimidade com Deus. O homem que vive uma vida pia, de forma piedosa na presença do Senhor, que tem intimidade com Deus mediante a oração, e que através dele Deus pode se manifestar para abençoar outras pessoas, para abençoar a igreja, para abençoar os membros do corpo de Cristo. O apóstolo Paulo, em 1 Timóteo, capítulo de número 3, ele já havia falado acerca de que as qualidades que os presbíteros deveriam ter. Deveriam ser homens irrepreensíveis, maridos de uma única mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto a ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, homem que governe sua própria casa, homem que não seja neófito, mas que tenha bom testemunho para com os de dentro e para com os de fora. Então, esses atributos, estas qualidades, além de ser, apesar de serem qualidades morais, só que estas qualidades amorais implicam ou advêm de uma vida espiritual, de alguém que tem comunhão com Deus, de alguém que se relaciona com Deus, de alguém que tem uma intimidade com o Senhor e é moldado e é trabalhado pelo Espírito Santo de Deus. Então, o presbítero é necessário que ele seja um homem
espiritual. E ser um homem espiritual, isso implica também na sua vida moral, na sua vida social, tanto o modo como ele vive, como o meio pelo qual ele se relaciona com as pessoas à sua volta. Isso é ser espiritual. É produzir o fruto do Espírito. E também ser espiritual no sentido de ter comunhão com Deus, de ter intimidade com Deus, de ter oração, palavra e ser canal de Deus, canal de bênção para abençoar outras vidas. Então, presbíteros, os obreiros, necessário, é uma exigência que este tal obreiro que almeja o episcopado seja um homem espiritual, seja um homem de Deus na igreja, na sua casa, no seu trabalho, na sua vida social, no meio dos seus vizinhos. Deus, meus irmãos, quer homens dedicados e consagrados, homens que vivem para o louvor da sua glória, não somente dentro dos templos, mas também fora dos templos e por onde ele for. Ele é um homem de Deus para abençoar as pessoas através da palavra e da sua comunhão com o Senhor. Que Deus em Cristo vos abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.